que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 6, verso 19 diz: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são lâmpada do corpo, portanto, os teus olhos, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que em ti está são trevas, quão tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com as vossas próprias vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Vou poder sentar. Imagina Jesus falando uma palavra dessa no meio de uma geração que tudo que se preocupava era fazer negócios e conquistar dinheiros, porque eles até achavam que ter dinheiro significava ter Deus. E Jesus está dizendo assim, não é bem assim. Não é ter dinheiro, ter Deus. Vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que vocês precisam, o Pai Celestial sabe e Ele vai providenciar. Repara que as aves do céu são alimentadas. É Deus que as alimenta. Os lírios são sustentados com esta beleza toda. É Deus quem sustenta toda essa beleza. Agora, Deus põe toda essa maravilha na erva que hoje está ali e daqui a pouco vai ser jogada lá no forno. Vocês não valem muito mais que a erva? Vocês não valem muito mais que os pássaros? Ou seja, Deus criou as ervas e os pássaros e sustenta eles. E Deus criou vocês. Também não vai sustentar vocês? Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém pode se levantar e dizer, não, essa palavra não é verdadeira, essa palavra é falsa? Não pode. Todo aquele que sabe que foi justo, sabe também que Deus o sustentou. Todos sabem. Não importa se você tinha dinheiro, se estava atravessando um deserto, em qual condição você se encontrou. Você chegou até aqui para dizer Ebenezer.
até aqui me ajudou o Senhor. Nós reconhecemos essa poderosa mão de Deus que está sobre as nossas vidas. Mas muita gente, essa passagem de Mateus aqui, esse capítulo 6 é uma coisa impressionante, mas a partir desse verso 19, que ele tem até um subtítulo na King James, que diz assim: investir os recursos no céu. Por mais que pareça que você não tenha nada, irmão, acredite, você tem muito a investir no reino de Deus. Você tem ideia do quanto valem as suas orações em verdade e em justiça? Como tem coisa que já aconteceu nesse bairro do Santo Cristo, eu acredito que não tenha sido apenas eu a clamar, mas eu clamei por coisas específicas, e quando menos me deparei, as coisas mudaram de uma maneira que eu disse: só o Senhor é Deus. Coisas que incomodavam, que desapareceram, e Deus já tem falado nesse lugar. Não sei se você vai se recordar, não precisaria Deus levantar um profeta para falar aquilo que já está escrito, mas às vezes é aquele choque, né? Aquele impacto. Deus já falou que se move no clamor do seu povo. Clama a mim e biblicamente já é isso. Ou seja, se Deus vai dar resposta, ele vai se mover. Vai se mover por quê? Porque você clamou. Então significa que você pode investir muito no reino de Deus. Por causa das tuas orações, Deus pode se mover em todo o planeta. Só depende das suas orações. Só depende do seu clamor. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé basta ela ser como um grão de mostarda que você remove os montes. Então você pode fazer muito numa oração de fé e confiança. Você pode mover os céus. Nós temos aí ladrões que estavam na política, que estão hoje tudo atrás das grades. Quando nós começamos o nosso clamor aqui, às quinta-feiras, se não me falha a memória, começamos um clamor e Deus começou a mostrar político na cadeia, dando nome: ó, político tal vai para a cadeia, político tal vai para a cadeia, político tal vai para a cadeia. Até que foi dito: ó, eu vi, acho que a minha esposa teve essa visão, eu vi o Lula atrás das grades. Eu falei: só o Senhor pode fazer isso. Tá ou não tá? Quem acreditava que Lula fosse ser preso? Só nós que clamamos, e Deus falou que ele ia para trás das grades, porque é ladrão, é safado, é canalha, é assassino. Matou tanta gente aí com a falta de recursos nos hospitais, que até o próprio neto morreu. E eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, esses políticos, essa raça maldita, que eles procurem a morte e a morte fuja deles. Lula deu uma entrevista aí: meu neto morreu, minha mulher morreu, meu amigo morreu, e eu que peço a morte todo dia não morro. Ah, é? E eu pedi a Deus que eles procurem pela morte e a morte fuja deles. Deus pode mover. Não é, só morrer para o inferno é pouco para essa gente. Todos os olhos dos justos têm que se fartar em ver o injusto pagar, colher daquilo que ele plantou. O final da vida de um homem mostra como foi a sua história, que semente ele plantou. Por isso eu não tenho nenhum medo do fim da minha história sobre a terra. Nenhum medo. Eu tenho plena consciência de tudo que eu plantei. E se alguma coisa alguém me lembrar: ó, essa semente aqui foi ruim, essa semente ruim que eu plantei, ela já foi exterminada quando eu me arrependi dos meus pecados. Nenhuma condenação a mais para aquele que está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, estar em Cristo Jesus não é sentar no banco da igreja e continuar fazendo iniquidade, não. É ter vida santa. É respeitar o seu próximo, faz parte de um projeto de Deus.
Deus não colocou a humanidade sobre a terra para um estar socando a cara do outro, não, né? Vale tudo. Não. Se alguém te respeita, você tem que respeitar. Amém? Por que você vai desrespeitar alguém que te respeite? O pai de santo, o satanista. Infelizmente, a religião do cara é cego, mas ele faltou com respeito a você. Então, você pode falar as verdades que você tem até a obrigação de falar para ele, mas você tem que respeitar ele, porque ele não te desrespeitou, por que você vai desrespeitá-lo? Amém? Somos bicho selvagem que é assim, né? Você vem para dar comida de longe, porque ele vai arrancar a tua mão. Nós não somos isso. Nós temos Jesus na nossa vida, Jesus na nossa história, e isso faz uma diferença, irmão. Se eu pudesse botar uns foguetinhos debaixo do meu pé e ir para a glória, eu tenho andado nas nuvens, eu tenho vivido o reino de Deus presente. Tudo que ocupa a minha memória nos últimos dias é arrebatamento, é milênio, é as bodas do Cordeiro, é servir. E acredite, Jesus está nos dando a construir coisas que serão a sede do milênio. Quando nós voltarmos, nós voltaremos para esse lugar, para ter a sede do milênio aqui no Rio de Janeiro. Olha que loucura eu estou dizendo, mas quem vier, verá. Nós vamos fazer cada coisa, irmão, nos próximos anos aí, que você vai ver que impressionante. A verdade, meu irmão, ela agrada e ela alegra quem é da verdade. Quem é da verdade? Aquele que está disposto a renunciar a alguma coisa pela verdade, esse é da verdade. Quem não entende que para que a verdade some na sua vida, some no sentido de somar, né? Para que a verdade some a sua vida, ele precisa abrir mão de alguma coisa. Quem não entende isso, nunca dará espaço para a verdade. As nossas vidas estão cheias, somos um cálice já transbordante de 1000 coisas. Se nós não nos desfizermos de algumas coisas, não tem espaço para que a verdade repouse nas nossas vidas. Aquele vídeo que eu fiz desafiando deuses, aquilo está lá incrivelmente fazendo uma lenha, e as pessoas revoltadas. Por quê? Eu não desafiei nenhuma pessoa. Eu falei, tranca a rua, Maria Bulambo, não sei o quê, está aqui, eu sou um mortal desafiando os deuses, manda eles virem. Um monte de gente se levantou, quem servia a pombagira, o Exu, o Sete Capa, o capeta, seja lá o que for, o diabo, se levantaram. Por quê? Porque aquilo que eu estou falando de verdade vai afetar o rendimento deles, vai afetar os conceitos que eles têm. Irmão, você precisa entender que sempre que você falar a verdade, no meio de 1000, você conquista um amigo ou um discípulo, o resto, irmão, é tudo inimigo. É como Ló no meio de Sodoma. É como Noé no meio da sua geração. É como Jesus no meio de toda uma nação. É como os discípulos, 120 no cenáculo, no meio de uma nação de milhões de israelitas. Mas quando o Espírito Santo desce para realizar a glória, quantos tinham lá? 120. Você tem ideia do que são 120 no meio de uma nação? É aqui, ó, como se fôssemos nós aqui, né? 120 aqui, no meio de todo esse Rio de Janeiro. Eu não sei o tamanho de Israel, se é maior do que o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem quantos milhões de habitantes? Quem sabe? 40 milhões? 13 milhões? 13 milhões de habitantes no Rio de Janeiro. Imagina 120 pessoas para 13 milhões de habitantes. Israel foi 120 pessoas para toda uma nação. Não sei qual era a densidade demográfica lá. A verdade não encontra facilmente seguidores. Isso, irmão, tem que ser uma verdade para você. Senão você se decepciona. Teve um camarada que se uniu ao ministério de outro estado, acho que era Minas, e ele dizia assim, não, eu tenho feito a obra, tenho falado, tenho divulgado o site, eu tenho dado CD, na época da CD, DVD, mas ninguém corresponde, ninguém. Aí ele também abandonou. Porque ninguém aceitou.
Mas teve uma cidade que os discípulos entraram com Jesus, ninguém aceitou, expulsou Jesus de lá. João falou assim: Senhor, vamos pedir para cair fogo do céu? Ninguém aceitou a palavra, nenhumzinho. Jesus não desistiu da missão dele, não mandou os discípulos desistirem. Nenhum discípulo pensou em desistir da sua missão porque uma cidade inteira não aceitou a palavra. Você tem a palavra? Você tem o Espírito? Você tem a sua convicção com Deus? A sua fé depende de outros? A sua fé depende de você. Quantas pessoas nesse ministério já perderam Deus? Eu disse, perderam Deus, porque Deus chamou para cá, deu a direção para vir para cá. E o camarada disse: não consigo vir para a igreja porque a minha esposa não quer vir. Não, os meus filhos são todos da Maranata, a minha filha toca piano, meu filho toca bateria, a minha esposa rege o coral. E ela já falou para mim: não é possível que depois de 20 anos de Maranata, agora você quer dividir a nossa família. O que o homem fez? Ficou com a família, mas ficou sem Deus. Ficou mesmo sem. Continua lá no ritual da Maranata, brá. Faça-me o favor. O Deus da Maranata não se presta para nada. Nem os espíritas querem o Deus da Maranata. Preferem adorar o diabo. Eu também, eu preferiria adorar o diabo do que servir o Deus da Maranata. Eu prefiro adorar o diabo do que servir o Deus da Nova Vida. Eu prefiro adorar o diabo do que servir o Deus das Assembleias de Deus. Eu prefiro adorar o diabo do que servir o Deus da Batista. Prefiro adorar o diabo do que servir esse bando de canalha chamado Deus dessas organizações. Deus vive verdadeiro é o que eu conheço e eu anuncio. O que eu vivo é o daqui, da Bíblia. É o da Bíblia que se tem revelado nesse ministério. E que fique bem claro, vou falar aqui para o ao vivo: eu prefiro adorar o diabo do que servir o Deus das Assembleias de Deus. Irmão, sabe por que isso? Pastor, tu quer criar polêmica? Eu não quero nada, eu só quero que o mundo veja o quanto eu conheço o Deus verdadeiro. Só isso que eu estou mostrando, porque foi para isso que eu fui chamado, para fazer essa guerra sem armas na mão, porque a nossa espada é manejada pela boca. Aleluia, Deus! Irmão, reino de Deus é a sua justiça em primeiro lugar. Eu vim de um esquema pobre, de família pobre, de muitas vezes ter que ir para a casa de um parente e até para a casa de vizinho para poder ter um prato de comida. Muitas vezes minha mãe já pediu: vizinho, tem um pão duro aí? Que não tem pão duro sim. O vizinho dava o pão duro, minha mãe cortava fininho, botava no forno. Quando tinha uma manteiga, alguma coisa, passava uma manteiga, botava no forno e a gente comia torradinha. Quando não tinha, comia um pão seco mesmo. Essa é a minha história. E quando eu fui para a igreja, pobre na igreja e nessa sociedade, o que as pessoas dizem? Não, primeiro tu tem que arranjar um emprego, cara. Você tem que primeiro garantir a sua vida, depois você vai para a igreja. Não, garantir a sua vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É assim que se garante a vida. E quantas vezes eu respondi para alguns parentes chegados, e até o meu irmão que brincava muito comigo, brincava e sério ao mesmo tempo, né? Dizia assim: rapaz, esse negócio de igreja tem tempo, a igreja vai ficar lá, a igreja não vai sair do lugar não. Olha a mentalidade das pessoas. A igreja não vai sair do lugar não, a hora que tu quiser ir para a igreja tu vai, mas agora tu tem que cuidar da tua vida, cara. Vai fazer um curso, vai procurar um trabalho. Eu dizia assim: está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E ele falava tanto nisso, chegou uma hora que ele falou assim, eu até morri de rir. Ele começou a falar, começou a questionar, começou a criticar, e ele disse: não, mas eu já sei o que tu vai dizer, né? Tu vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. De tanto eu falar, ele mesmo decorou o versículo. Olhem para mim se essa palavra se cumpriu ou não cumpriu. Eu não era vagabundo não. Eu estava aí na luta, sim, correndo atrás de emprego, mas buscando primeiro o reino de Deus. E quando você busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas se apagam. Ninguém vê isso.
Ninguém aqui é vagabundo, não. Ao contrário, o apóstolo Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Amém? Mas ele também diz, aquele que prega o evangelho, olha eu aqui. Eu partia para dentro dos trens, eu partia para dentro dos ônibus, eu partia para dentro para o cenário das praças, eu subia e descia morro. E se eu pudesse voltar no passado? Teria feito bem melhor agora, né? Quando você vê um resultado do seu trabalho, você ganha um ânimo. E muitos irmãos aqui dizem, se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo muito melhor. Eu teria escandalizado muito mais o mundo. É exatamente isso. Esse Deus é verdadeiro, é o único. Eu passei a minha história correndo atrás desse Deus. Onde tu estás? Onde tu estás? Quando eu botei a mão que eu encontrei, eu falei, agora eu não largo mais. É exatamente assim, meu irmão. As pessoas estão vivendo fábula. Eu vivo Deus. Nenhum pastor tem Deus. Nenhum obreiro por aí tem Deus. Nenhuma igreja tem Deus. Só existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus da geração de Jesus Cristo. E assim como eu desafiei os demônios, eu quero também desafiar o Deus das outras nações, o Deus das outras igrejas. Como eu cuspi na cara do tranca-rua, eu quero cuspir na cara do Deus das Assembleias de Deus. Como eu cuspi na cara do Sete Capas e do Exu, quero cuspir na cara do Deus da Nova Vida, do Deus da Maranata, do Deus do Brasil para Cristo, do Deus da Universal, da Mundial, da Internacional da Graça. Como eu pisei na cabeça da pombagira e cuspi na cara da pombagira, eu quero cuspir na cara dos Deus dos batistas e do Deus de todas as nações. Aqui está novamente o mortal desafiando os deuses. Eles têm Deus, então eu me recuso a ficar de pé. Por que eu estou de pé? Com muita vida e saúde. Por que estou de pé? Isso é para que você saiba aonde está Deus. Para que você saiba, eu boto a minha vida à prova contra qualquer entidade, contra qualquer espiritualidade, contra qualquer pastor ungido. O canalha do Morris Cerulo, é Morris Cerulo, né? O canalha vai estar agora lá no Silas. Aquilo vai ferver de gente. Eu quero dizer que eu escarro na cara de Morris Cerula e o Deus que ele vai levar para aquele templo de Satanás do Silas Malafaia. A Bíblia diz, não falarás mal do ungido do Senhor. Então por que eu estou de pé? É porque eles não são ungidos do Senhor. Porque muita gente falou de mim e já baixou a sepultura, e outros estão na lista. E tu verás. Não estamos aqui para brincar, meu irmão. Mais uma vez o culto vai transcorrer e você vai ver que não vamos dizer, irmão, agora é a hora da nossa oferta. A hora da oferta é essa, de você entregar a tua vida como holocausto vivo, sacrifício santo, agradável a Deus. Essa é a hora. Essa é a tua oferta, é isso que eu estou pedindo. A tua alma para entregar ao Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que deixou esse livro para que a tua fé não desfaleça com a Bíblia sobre a terra. Olha o caos que vivemos. Imagina se não houvesse Bíblia. Então, meu irmão, essa realidade aqui, olha, de buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, esse título aqui me chamou muita atenção sobre o verso 19, investir os recursos no céu. Aí diz, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça é ferrugem. Não acumula, irmão, veja bem, não acumula os tesouros da terra. Mas pastor, eu trabalhei, eu tenho não sei quantos mil na poupança. Irmão, se você trabalhou debaixo da graça de Deus, com a verdade, com a justiça, tu não acumulaste nada. Quem acumulou foi Deus na tua vida. É teu, Deus te deu. Não está escrito lá em Deuteronômio 28? Eu, o Senhor, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Tu emprestarás a muitas nações e de ninguém tomará emprestado. Mas quem fará isso? Eu, o Senhor.
Se tu está buscando e tu de repente abandonou os atos de Deus, abandonou os conceitos de Deus, abandonou os princípios de Deus, não foi Deus que acrescentou à tua vida, foi você que se auto-acrescentou. E no que você se auto-acrescentou, você perdeu de Deus. Não podemos perder nenhum passo, temos que seguir essa trilha e pegar tudo que Deus tem para nós. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Não importa. Quando alguém olhar para a gente e dizer assim, ali vai um pobre coitado, aquele cara serve a Deus, é um pobre coitado, é mesmo? Vem sentar na minha mesa. O pobre coitado, muitas vezes as pessoas olham porque tu é humilde, tu não está vestindo sapato cromo alemão, nem camisa com embotoadura, tu está desfilando na rua, é de short, camiseta, sandália havaiana, e muita gente está te olhando como pobre coitado. Se eles pudessem enxergar dentro da nossa alma, nós temos uma alegria que o mundo jamais conheceu. Temos um prazer na vida, na adoração. Atravessamos as ruas adorando, bendizendo, louvando. E a nossa vida é algo impressionante. Mas Deus ainda julgará o bairro de Santo Cristo e vai pisá-lo até esmiuçá-lo. Maldito seja o bairro do Santo Cristo, maldito seja que negou a verdade que lhes poderia dar a graça e a paz, malditos sejam os pastores, vão começar a cair de câncer e malignidades, malditos sejam que negaram a verdade que vocês bateram na porta deles para entregar, não ficarão impunes. Fecha-se o parêntese. Deus te chamou, irmão, para conquistas, mas não são as tuas conquistas. Tu és servo, servo não conquista nada. Ele é Senhor, Ele conquista e te reparte os despojos. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra. Isso foi um tapa na cara dos judeus, meu irmão. Por isso que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. Porque, tinha um homem riquíssimo, se vestia de linho finíssimo, e tinha lá um pobre coitado, cheio de chagas, com fome, e o cachorro lambia as feridas dele lá no meio da rua. Mas aconteceu que morreram. Sabe o que aconteceu? O pobre coitado foi para a glória, e o ricão foi para o inferno. Isso foi um tapa na cara dos judeus, porque para eles, ter os bens da terra significava ter Deus. Me fala das heranças de Pedro aí. Me fala das heranças de Elias. Me fala das heranças de Jeremias, de Ezequiel, das riquezas de Daniel. Me fala das heranças de Jesus Cristo nessa terra. Mas uma coisa é certa, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Outra coisa, meu irmão, presta atenção no mistério dos vasos da viúva que foram sendo cheios e multiplicados. Presta atenção. Quer receber do céu? Tem que procurar vasos para encher, e esses vasos são os teus irmãos. É dando que se recebe. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Dá e dar-se-vos-á. A viúva tinha as suas necessidades. Eliseu falou assim: pega vasos. O símbolo de vaso é para quem? Sabe o que acontece? Quando você tiver uma necessidade, você precisa entender que outras pessoas possam estar passando pela mesma necessidade. Quando tu estás buscando a Deus, não é só pela tua própria vida, não é só pelo teu vaso. Para que Deus vai te encher de riquezas que você sequer vai precisar dela? Vai morrer e vai ficar aí para herdeiros ficarem brigando, ou então vai ficar esquecida no banco para o banqueiro fazer a festa. Se Deus põe riquezas na tua vida, procura saber o que Ele quer com essas riquezas, porque talvez seja para ajudar, mostrar a glória dEle na vida do teu irmão. Tem dinheiro sobrando? Teu irmão está vindo a pé para a escola, para a igreja? Compra um carro para ele. Não
pastor, nunca pensei, um carro custa quanto? Um carro custa a tua obediência, um carro custa a tua fé, um carro custa a tua dignidade de reconhecer que tudo que tu tem, tudo que procede nas tuas mãos vem de Deus. É isso que custa. Teu irmão está no sufoco. Quanto é o aluguel dele? Alivia ele no mês. Dá uma força. Quer que os teus vasos transbordem? Enche os outros. Enche os outros que você pediu o quê? Emprestado. Significa que não eram seus. Não eram seus. E diz a Bíblia, e na comunidade cristã, aonde Pedro era o líder, ninguém, tu sabe, vai tu e faz o mesmo. Quer ver Deus? Quer ver Deus? Enxerga teu irmão. Então, Deus se manifesta a mim. Ei, quando você quer que Deus se manifeste a você, você tem que fazer assim, ó, olha para o teu irmão. Deus se manifesta a mim. É assim que as coisas funcionam, irmão. Busca o reino, irmão. Busca o reino. Não acumuleis para vós tesouros na terra. Deixa Deus trazer à sua mão aquilo que Ele quiser. Deixa Deus trazer, deixa Deus fazer, deixa Deus realizar as suas grandes obras, os seus grandes feitos. Tem pessoas aqui, irmão. Tem pessoas aqui dentro. Isso me alegra. A minha alma engrandece ao Senhor. E meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque eu sou participante desta glória. Tem pessoas aqui dentro que abririam a porta da sua casa e deixariam irmãos morar lá dentro, sem se preocupar com nada. Isso é Deus mesmo, só Deus faz isso na vida das pessoas, sabe? Esse negócio da pessoa entender que o que está nesse mundo, Jesus acrescentou como um empréstimo, porque ninguém vai levar nada desse mundo, nada, nada, nada. Mas tem pessoas que não, isso é meu, são as minhas conquistas. Eu já vi gente dentro de igreja, dessas biroscas por aí, não, são as minhas conquistas. Se eu conquistei, é porque eu tive fé. Ei, olha aí, ó, eu escutei isso dentro de igreja. Se eu conquistei, é porque eu tive fé. Eu não tenho que dar nada para nenhum irmão, não tenho que ajudar nada. Ele também que tenha fé e que conquiste. Eu escutei isso no tempo da Batista. Mal sabe ele que Jesus falou assim, olha. E veja bem, olha o que Jesus falou, não falou nem dentro da igreja, porque dentro da igreja ninguém recebe esmola, tá? Jesus falou assim, tu quando deres a tua esmola, lá no mundo, não faça ecoar a trombeta, e não saiba a tua mão direita, o que faz a tua esquerda, ou não sabe a tua esquerda o que faz a tua direita, enfim. Lá no mundo, e dentro da igreja um camarada diz assim, não, eu tive fé para conquistar. Então aquele irmão está com dificuldade, ele também que tenha fé para conquistar. Aí vem alguns e escrevem assim, talvez a tua dor seja um teste para o meu amor, preciso de você para me levantar. Não é, irmão? Talvez a tua dor seja um teste para o meu amor, preciso de você para me levantar. Deixe que o amor de Deus entre no teu coração. E quando vir o teu irmão sofrer sozinho, estende para ele a tua mão. No mundo só se vive uma vez,
e só se colhe o fruto do que se plantar. A mão que você hoje ajudou a levantar vai e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Tu não conhece o amanhã? Não, pastor, a Bíblia diz que quem tem fé vai sempre estar de pé. Eu não tenho que me preocupar com o amanhã. São os que têm fé, que são provados. Eu tenho fé, a minha fé é inabalável, para desafiar, para cuspir no Deus dessas denominações. Imagines tu o nível da minha fé. Você vê qualquer um dizendo eu cuspo na cara do Deus das assembleias? Você conhece mais alguém? Eu preconizei essa frase, eu dei início a ela, eu tenho fé. Mas quando Deus me levou por uma prova e a espada do próprio Deus me feriu para me provar, eu fui carregado nessa cidade de ponta a ponta, de hospital em hospital, e eu não podia falar e nem pegar no volante. Quem me levou por essa cidade afora foi o irmão Marcos Vicente. Tu pode ser um homem de fé, mas Deus pode te provar e um dia tu precisar da mão de alguém. E Ele me aliviou minhas dores, Ele aliviou as minhas cargas. Deus usou ele, Deus usou o irmão. Então, meu irmão, muito cuidado. Deus tem projetos, e Deus falou aqui nesse ministério, você vai lembrar da profecia: eu trarei recursos na vida de alguns, mas vê de lá o que tu farás. Que mentalidade estúpida, ignorante é essa? Riqueza, 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 riqueza. Daqui a pouco o camarada olha assim: eu tenho tantos anos, eu vou viver a vida inteira, essas riquezas ainda vai sobrar. Deus não te dá nada para sobrar, cara. Ele te dá tudo para ser usado. Veja onde Ele quer usar. Você acha que Deus é estúpido de ficar dando sobra para estragar para alguém? Que Deus é esse? Jesus falou: o que tem aí no meio da multidão? Ah, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Daqui. E agora, o que tem sobra aí? Tem muita sobra, Senhor. Então sai pela multidão, recolhe tudo, porque nada vai sobrar. Não tem sobra no reino de Deus, é tudo exato. Não precisa guardar o teu resto do prato de comida de hoje para amanhã, porque amanhã Deus proverá. Pode entregar o teu prato de comida, pode repartir. Pode repartir, porque o pouco que tu comer vai te satisfazer mais do que um pratão. Isso é Deus, irmão. Eu estou falando para você que há um Deus sobrenatural que pode sustentar Moisés 40 dias e 40 noites sem comer, beber e dormir. O Deus que alimentou Elias para atravessar o deserto, chegar a Horebe por 40 dias e 40 noites sem comer mais nada, sem beber mais nada e sem dormir, ainda vive e é o Deus deste púlpito. Esquece as tuas necessidades. A tua maior necessidade é dobrar joelhos e adorar. Deus não veio procurar rico nem sábio, veio procurar os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Santo é o Senhor Deus,
Todo-Poderoso, que era, que é e que brevemente há de vir. Eu sinto Jesus se aproximando. Eu sinto Jesus se aproximando. Vai surpreender muita gente. Até mesmo aqueles que o estão esperando serão surpreendidos. De tão repentino que isso será. Maranata, vem agora, Senhor Jesus. Tem mais, Jesus não deu o exemplo dos lírios para que tu se preocupe em se vestir bonito, não. O frio virá, mas tu estarás abrigado. O calor virá, mas tu terás roupa de acordo. Deus proverá, irmão. Faz apenas o seguinte: está precisando de alguma coisa? Vai aos pés do Senhor. Vai aos pés do Senhor, meu irmão. Jesus falou assim: até agora nada pediste. Pedi e recebereis. Pede em meu nome. Eu rogarei ao Pai por vós, e o vosso gozo será completo. E Jesus falou assim: olha, presta atenção nisso, meu irmão, presta atenção nisso. Jesus falou assim: chegará uma hora que vocês vão rogar e eu não vou interceder por vocês. Por quê? Porque o próprio Pai vos ama. Não precisa de intercessão para Ele abençoar vocês, porque Ele vos ama. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso de alguém que interceda. Se Ele deu o próprio Filho, aí diz Paulo: aquele que nem mesmo ao próprio Filho poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Não deixa a Bíblia se apagar da tua vida, meu irmão. É ela, é essa história que escreve a tua história. E que história, hein? E que história. Que história. Deus precisa me dar o equilíbrio, sabe por quê? Porque ultimamente eu só penso numa coisa: no arrebatamento, na vinda de Jesus para implantar o milênio, nas bodas do Cordeiro. Meus pensamentos agora estão cativos, eu virei um escravo desse pensamento. Isto é o que ferve dentro de mim. Começou, esse conhecimento chegou até mim e isso fica fervendo. E Deus já usou aqui em profecia e falou assim: ó, tu já vives o milênio. É isso, eu vivo o milênio. Eu vivo o milênio. Eu fico o tempo todo pensando quando eu vejo uma situação na sociedade, eu digo assim: como que nós vamos resolver isso quando nós voltarmos no milênio? Já tem uma turma aqui marcada para essa volta, hein? Uma turma da pesada. Oh, glória! E tu, irmão? Está se esforçando? Cai para a Bíblia, que ainda tem tempo. Cai para os seminários, cai para as pregações. Você precisa adquirir conhecimento, fé, confiança. Quando tu acreditares que não há nenhuma arma capaz de te matar, tu estarás com um passaporte carimbado para um milênio. Enquanto você acreditar que algum ser humano ainda possa tirar sua vida, tu não estás pronto para retornar no milênio. Busca primeiro reino de Deus e a sua justiça. É impossível buscar reino de Deus sem também buscar a justiça. Essas coisas andam juntas, o reino de Deus e a justiça. E as demais coisas? Então não perca seu tempo buscando as demais coisas, porque elas serão acrescentadas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando,
eu tive uma visão, eu vi 2 anjos na igreja, e eles colocavam uma mesa assim, nessa posição, tá? Ele colocava uma mesa. E essa mesa, os anjos vinham e traziam aquelas menorá, que tem aquelas 7 velas, tá? E ele colocava nessa mesa, tá? E logo depois vinham os discípulos do Senhor Jesus, todos eles, e eles sentavam nessa mesa, tá? E o Senhor sentava assim na lateral da mesa, de frente para eles, e aí vinha um outro anjo e ele trazia a Bíblia. E, detalhe, o Senhor tinha uma roupa, como se fosse uma roupa assim, de um general do exército, era uma alta patente, entendeu? E o entendimento que eu tive é que quando o Senhor ele entregava a Bíblia para o Senhor, um anjo, o Senhor estava ensinando os discípulos, e eles ficavam assim atentos com os seus ensinamentos. E logo depois, quando o Júnior estava louvando, veio uma chuva, sabe? Uma chuva muito fraquinha, mas em toda a congregação. Até aqui, pastor. Amém, irmãos. Louvado seja o Deus da geração Jesus Cristo. Irmão Juan, eu vi, irmão, descer do céu umas letras azuis, e essas letras entravam na sua cabeça. Depois eu vi uma capa azul que ficava ali sobrevoando, irmão. Deus acrescentará algo, irmão, relacionado ao louvor na sua vida. Amém. Mestre, ainda durante os louvores, do lado esquerdo do Senhor, essa parte assim do coração, eu vi como uma artéria, não sei se é esse o nome, e ser desobstruída. Essa palavra, ela foi desobstruída no momento do louvor. Amém. Quando foi tocado aquele louvor do irmão Vasco, né, e passando a transição para o outro louvor, eu via, mestre, um quarto muito grande, e esse quarto não era terreno. Então eu via um grande homem e vi uma grande mesa. Essa mesa é branca, mas não tinha nada nessa mesa. Então eu vi o Senhor sentado à direita desse homem, e tinha alguns homens sentados também nessa mesa. É muito interessante o que o irmão Cid falou, fiquei impressionado, que a visão ela é quase a mesma. Só que não vi os discípulos de Cristo, eu vi os irmãos do Ministério Geração Jesus Cristo sentados a essa mesa. Mas essa mesa ela era muito comprida, ela tinha várias cadeiras e lugares vazios ainda. E eram poucos os que estavam sentados nessa mesa, mas o Senhor conversava com Jesus nessa mesa, e conversava como se lhe pedisse instrução a algo, como se queria saber de algo. Fiquei impressionado porque o Senhor mencionou isso durante a palavra, que estava buscando entender algo, e foi exatamente o que eu vi na visão. O Senhor conversava, e isso foi nos louvores, e o Senhor falou, parece que durante os comentários. Foi muito interessante, mestre. Mas eu não vi os discípulos de Jesus antigo, eu vi os discípulos de Jesus de hoje, os irmãos do Ministério Geração Jesus Cristo. Amém. Eu tive uma visão, mestre, eu via no meio dos irmãos da África uma grande serpente. E essa serpente, ela tinha barba de homem. E essa serpente tinha 3 cabeças, como se ela carregasse 3 ideologias. E essa serpente estava no meio dos irmãos da África, durante o culto. Amém.
Durante a palavra, mestre, naquele contexto de assembleanos e batistas e universal, Deus me fez rever aquela espada que alterna cores. Deus me fez rever, sendo que a parte do cabo dela também vinham como lâmina, de maneira que o Senhor manuseava essa espada e como se a mão do Senhor sangrasse. E o tempo todo, à medida que o Senhor ia falando do Deus assembleano, do Deus batista, do Deus maranata, do Deus universal, e usou a expressão que preferia servir ao diabo, ao Deus assembleano, foi nesse contexto que essa espada ela alternava em cores, e o Senhor manuseava ela e a mão sangrava à medida que o Senhor ia manuseando essa espada, porque o cabo se tornava como lâmina. Amém. Durante a palavra, o Senhor falou sobre recursos. Do outro lado do telefone, os irmãos espalhados, eu vi 4 irmãos caírem pela palavra. Foi 4 irmãos, foi muito real, foi muito claro. Eu vi 4 irmãos caírem por essa palavra. Quando o Senhor mencionava, o contexto era ajuda aos irmãos, foi o que eu entendi. Impressionante que o Espírito Santo me disse que eles estavam orando e pedindo a Deus resposta. E o Senhor deu a resposta a ele através da palavra, e ainda assim eles caíram por ela. Amém. De quarta para quinta, mestre, eu tive um sonho, e como o Senhor tem falado muito de milênio, eu senti de Deus de contar um sonho simples. Eu vi a irmã Cláudia aqui na frente com o microfone, então ela se dirigia até o irmão Alexandre. Impressionante que ele estava com a blusa branca semelhante àquela. Então ela segurou no ombro do irmão Alexandre e disse assim: vede a sinceridade, por isso retornarei no milênio. Amém, mestre. Até aqui. A paz, igreja. Mestre, durante a mensagem, quando o senhor estava falando ali de semear, de colher, eu tive uma visão na qual eu via muitos coqueiros em uma grande fazenda sendo reerguidos. Eu vi o movimento deles inclinados, sem auxílio de mãos, eles estarem na posição certa, porque já estavam na fase adulta, já com fruto. Eles estavam em uma posição ordenada, eles não estavam em posições aleatórias. Esta foi a visão que Deus me deu. Amém. E naquele mover, mestre, quando o Senhor estava desafiando os deuses de outras denominações, eu via um fogo muito diferente por dentro do peito do Senhor. Um fogo que se assemelha ao fogo da terra, mas não é igual ao fogo da terra. Amém. Até aqui, mas amém. Aquela mesa que estava aqui, quando o Sidney estava falando, na hora, eu recebi algo. Aí foi semelhante ao que o irmão Altair recebeu. Essa mesa são os últimos discípulos. Tão importante ou até mais do que os que andaram com Jesus, pois novamente andamos com Jesus. E Deus traz isso muito forte.
novamente andamos com Jesus. E só irá seguir adiante aqueles que entenderem que andam com Jesus. E essa palavra escandaliza muitos. E é isso mesmo, o Espírito Santo manda repetir: andamos com Jesus. Este homem aqui é Jesus. É isso mesmo, andamos com Jesus. E novamente está sendo posta a mesa. E eu vejo pregos. A história novamente irá se repetir. Porém, no louvor, eu tive uma visão. Quando o irmão Altair estava louvando, eu tive uma visão muito real. Eu vi o céu se abrir e uma luz descia exatamente onde o Senhor estava. E o Senhor era retirado. Eu vi uma cena do arrebatamento. Foi tão real, mas tão real, que eu achei que o Senhor ia sair da terra. De tão real que foi. E era como se essa luz estivesse aqui, e o meu entendimento foi, por pouco eu não fiz isso, de vir correndo e adentrar nessa luz que eu vi. É exatamente isso, como se essa luz, e eu vi depois o microfone sozinho. Haverá um tempo que esse púlpito ficará vazio. E infelizmente alguns daqui verão esse tempo. Olharão para esse púlpito vazio e só o microfone, porque o arrebatamento aconteceu. E quando eu vi a luz, eu tive esse sentimento de vir e adentrar nessa luz, e era exatamente isso. Como se só participasse do arrebatamento quem entrasse nessa luz que o Senhor estava sendo levado. Foi uma visão muito real. Tu és uma porta do arrebatamento, diz o Senhor. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma árvore aqui. E as folhas dela eram renovadas. As folhas dessa árvore estavam sendo renovadas. E eu vi uma grande asa aqui. Como se essa asa fosse erguer toda a congregação. Haverá um grande renovo no teu ministério. E o teu ministério irá voar, diz o Senhor. Irá voar. Amém. Quando o irmão Rômulo apontou e disse: Tu és Jesus, uma voz aqui dentro disse: loucura. E o Espírito Santo manda dizer a essa pessoa: é loucura para você que perece. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Irmão Alexandro, sofra as dores, irmão. Assim manda dizer o teu Deus: muito eu investi na sua vida. Sofra as dores deste lugar. Amém. Ainda falando de milênio, mestre, quando o Senhor falava de milênio, eu vi a terra e o Senhor elevado sobre ela. E vi alguns irmãos do ministério ser colocados em cima de continentes, elevado acima. Só que na visão eu vi os irmãos muito grandes, mas muito grandes, muito maior do que o continente onde eles eram colocados. E o Senhor estava no centro da terra, como se comandasse tudo. Amém, mestre, até aqui. Tem uma grande águia aqui.
Essa águia ela é espiritual, é uma grande águia. Ouçam isso. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Elias? Pois eu vos digo, a partir de agora vocês o chamarão de Jesus. Haverá uma mudança tão grande nesse lugar, que até aqueles que acham que conhecem esse homem, não o conhecerão mais. Aleluia, Deus bendito. Ó Deus que se fez homem, para que o homem pudesse ser feito Deus. E a humanidade, Senhor, esteve de Bíblia na mão durante centenas, milhares de anos, e não conseguiu compreender a essência. Leram os mesmos textos dia após dia, mas não conseguiram compreender o que se passava quando um homem chegou para outro e disse: olha para mim. Essa essência, Deus, dessa compreensão e desse entendimento, reparte sobre os humildes, reparte sobre os verdadeiros, Deus, porque a quem tem ser-lhe-á dado, Deus, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado, Deus. Glorifica o teu santo nome, Deus, pois tu sabes que é verdadeiro o nosso clamor, o grito de guerra que diz: nós que por ti daremos a vida. Te saudamos com aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, porque não há outro povo como este povo, Senhor, não há outro líder como este líder, Deus. Não há tamanha revelação como as que o Senhor tem dado nesse lugar, onde pessoas saem atônitas, saem tontas, Deus, saem sem conseguir processar tantas informações, tanta glória, nunca tal se viu, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor preparou para a última hora, pois se no final dos tempos a iniquidade iria se multiplicar, e o amor de muitos iria se esfriar, Deus, então os verdadeiros teriam que ter porção dobrada, triplicada, Deus. Assim, Senhor, como pediu Eliseu, que dentro da simbologia nós sabemos bem quem é, quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ó Deus, enche agora cada um dos verdadeiros, cada um dos humildes, transborda, Deus, aqueles que não ousaram questionar quem está acima deles, aqueles que mesmo, Senhor, na sua dúvida, souberam o seu lugar, transborda, Deus, porque adentramos, Senhor, a última hora, não adentramos ao último dia, Deus, mas a última hora. Resta pouco tempo, Senhor, muito pouco tempo. Glorifica o teu santo nome, ó Pai. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus, pois naqui tu completarás a tua obra, com as palavras necessárias para espetar este mundo, com o sangue necessário para somar os mártires debaixo do altar, com os revolucionários, ó Deus, para mostrar que ainda há um povo que teme ao Senhor e não se curva, com aqueles, Senhor, que vão servir de escândalo para o mundo, como tu, Senhor, serviste de escândalo para o mundo, e até hoje a mensagem da cruz é uma loucura para os que perecem, mas nós que te conhecemos, Senhor, continuamos a clamar: Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Algum dos profetas, algo mais, pode vir à frente. Qual o teu nome, filho? Você. Rose. Deus mostrou você, irmã, em cima de um muro muito alto. Do lado esquerdo tinham pastos verdejantes. Do lado direito tinha muita treva. E Deus manda te dizer: não fique em cima do muro, tome tu a tua decisão. Assim manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo a ti. André, Deus manda te dizer, irmão, não tentes tu recuperar o tempo perdido, não recuperarás mais. Caminhai daqui para frente, assim diz o Senhor, e terás vida neste lugar. Amém. Amém. Assim diz o Senhor. O chamado nesse lugar é pessoal. Eu, o Senhor, trouxe algo nesta terra, neste chão, para que todos compreendam a minha essência, o que eu quero, porque assim prepararei alguns para voltarem no milênio. Assim diz o Senhor, eu te chamei a ti sozinho. A estrada que eu te coloquei é para trilhares solitariamente. Muitos te deixaram e eu, o teu Deus, te digo, muitos te deixarão. Mas tu és o meu número 1. O que eu botei dentro de ti ninguém entende. Só tu entendes. A obra que eu tenho transtorna esse mundo. Chegou a hora da revolução, diz o teu Deus. Mestre, no momento dessa profecia, eu vejo uma veste de linho finíssimo. Ela desce do céu e se molda no seu corpo. E uma coroa de ouro é colocada sobre a sua cabeça. Porém, a coroa se alterna com uma coroa de espinho. Ela se alterna, ela vai alternando. Ora é essa coroa, ora é de espinho. E no momento que a de espinho chega, ela o aperta, o sangue jorra e vai sujando ou manchando ou malhando as suas vestes de linho fino. Amém. Mais ninguém? Deus bendito, santo, majestoso, glorioso, te damos graças, pois reconhecemos o que um dia fomos, que nada fomos, e reconhecemos o que somos hoje, pelo que está dentro de nós, pelos conceitos, pelas virtudes, pelo que sabemos que verdadeiramente servimos a um Deus vivo, um Deus santo, um Deus poderoso, que chama os seus servos a darem a vida por um conceito, e lhes garante que no terceiro dia eles voltarão, eles ressurgirão. Não importa, Senhor, o que será feito contra a tua igreja, contra os teus servos. O triunfo será sempre da verdade e da justiça. Ninguém pode vencer a verdade e a justiça, pois quem a sustenta é o próprio Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus,
leva o teu povo com os teus conceitos, com as tuas virtudes, ó Deus, com a humildade que aquele que tem possa ser acrescido ainda mais, porque são os humildes que herdarão a terra. Assim glorifico o teu nome, pois somos os teus últimos guerreiros, e nós lutamos para cada dia sermos melhor, Deus. Deus me deu uma palavra para o irmão André Rodrigo. Assim diz o Senhor, irmão, a tua angústia, a tua luta vai passar, porque eu, o Deus da geração Jesus Cristo, o teu Deus, sou contigo. Amém. Aleluia. Leva-nos, Deus, pois somos os teus últimos guerreiros. Vamos em nome de Jesus.